Supõe-se que seja em algum lugar no nosso país. Não suponha isso só porque eu falo a sua língua. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E que surpresa grata foi a série Superman Lois, né? Que ela tinha começado, né, primeiro com aquele trailer meio estranho. Mas agora a série Superman Lois realmente é uma das coisas mais aclamadas do Superman na atualidade. E eu pessoalmente concordo com isso, que eu tô gostando bastante desse seriado. A série nos presenteou com uma boa história do Superman com sua família, efeitos especiais ótimos para níveis da série da CW e tudo mais. Contudo, o que destaca mesmo o Superman Lois são os detalhes, como esse do Superman ajudando seu filho com poderes. Mas gente, tem uma cena específica que se destacou. E ela não é apenas ótima. Não. Eu tô falando aqui de uma cena perfeita, que pode ser inclusive comparada às melhores cenas lá do clássico Superman das antigas. E eu tô falando, né, da cena da entrevista do Superman para Lois Lane. Mas será que é tudo isso? Será que eu tô exagerando? E olha, eu acho que não, hein? Eu vou tentar provar isso pra vocês. Então, roda a vinheta e vamos lá! E galera, vocês já sabem, né? Antes de começar o assunto principal desse vídeo, já deixa aquele bate-like, aquele bate-comentário nesse vídeo, porque nos ajuda bastante aqui no YouTube. Comenta já aqui se você é fã da série, né, do Superman Lois, o que você tá achando desse novo Superman, o que vocês estão gostando mais dela, deixa aqui nos comentários. E bem, dado esse recado, vamos falar então dessa bendita cena, né, do Superman Lois. E ela aconteceu no episódio 11 do seriado. E assim, não foi só eu que pirei não, teve um monte de review lá da gringa e também aqui no Brasil, né, que muita gente pagou pau mesmo pra essa cena, do quão perfeita que ela foi e de como ela conseguiu resumir tão bem o personagem. Esse episódio 11 funciona como um grande flashback da história geral da série, mostrando como a Lois e o Clark se conheceram, a primeira vez que o Clark usou o seu traje e ele se estabelecendo em Metrópolis. Mas muito mais que um simples flashback, esse episódio é uma carta de amor para ambos os personagens, o Superman e a Lois. Mas bem, e quanto essa cena que a gente tá hypando tanto assim pra esse vídeo? Ela vinha ali na metade do episódio e, claro, envolve, né, os principais personagens do seriado, que é a Lois e o Clark. Temos aqui a primeira entrevista, então, do Superman na TV. Então, a primeira vez que ele vai falar pro mundo, e quem entrevista ele é a Lois. E é bom frisar aqui que a Lois não tem ideia de que o Superman é o Clark. E ele já vinha trabalhando junto com a Lois em Metrópolis há quase um ano. O outro detalhe é que o Super está vestindo aqui o seu primeiro traje, feito pela sua mãe. A série aqui homenageia a primeira aparição do Superman para as telas. A animação feita pelos estúdios Fletcher, que passava nos cinemas lá em 1941. Ou seja, a série aqui já tá querendo nos pegar um pouco aí pela nostalgia, mostrando ele com esse traje que é tão clássico. E mostrando reverência também ao primeiro visual, né, que o Superman teve, né, na sua primeira aparição. A outra coisa também que essa cena acerta é o Superman todo descontraído dando uma entrevista na TV. Isso porque você não imagina, por exemplo, o Batman fazendo isso, né? Mas o Superman, com certeza. Tá, Marcelo, mas ainda não tô vendo o que tá de tão especial nessa cena. Beleza, nós vamos chegar aí porque a entrevista começa. A entrevista começa e a Lois já tenta saber há quanto tempo o Superman tá na Terra. O Super responde que esteve ali a sua vida inteira. E ele menciona como seu planeta natal explodiu e que ele chegou ainda a bebê na Terra. Nesse ponto, a Lois intervém e meio que deixa implícito que o Superman cresceu nos Estados Unidos, querendo frisar bastante que ele é um americano, mas aí o Superman fala que não é só porque ele fala inglês que não quer dizer que ele tenha crescido ali. E para completar, ele fala numa língua estrangeira em cantonês que todo lugar é possível. Não suponha isso só porque eu falo a sua língua. E cara, essa deixa aí do Superman é foda demais. É aqui ele deixando de lado totalmente aquela primeira imagem que ele tinha lá nos quadrinhos de ser um patriota lá, americano, ele só representa os Estados Unidos e tudo mais. Ele tá deixando de lado essa figura que realmente já tá bem ultrapassada pra hoje em dia. Isso veio de um conceito antigo do Superman, por causa da sua origem, das cores e do seu uniforme e da frase American Way, que sempre se associou ao personagem. Esse patriotismo do Superman, inclusive, foi explorado pelo Frank Miller pra fazer o Superman vinculado ao governo dos Estados Unidos na HQ do Cavaleiro das Trevas. Então sempre teve essa necessidade aí do público americano sempre identificar o Superman como sendo um super-herói americano, né, que representa os Estados Unidos. E aqui o roteiro desse episódio ele se posiciona e fala uma coisa que é muito verdade, que o Superman ele não representa só lá os norte-americanos, ele representa todo o planeta, todos os seres humanos que habitam aqui.
E que ele não vai só proteger ou cuidar dos Estados Unidos, ele vai cuidar de todo mundo. E não é só nas palavras que eles fazem isso, pois durante o seriado, o Superman ajuda pessoas na Espanha, na China e entre outros lugares, mostrando que não é só da boca pra fora esse discurso dele. O Superman representa todo mundo, né? A humanidade, não importando que país que seja. E uma coisa muito legal que teve na repercussão desse episódio foi que muita gente gostou dessa cena aí específica aí da entrevista. Teve uma galera até que fala cantonês, né, que é desse país. Eles acharam legal ver o Superman falando um outro idioma. E outras pessoas de outros países também falaram que, pô, seria legal ver o Superman falando a minha língua e tudo mais. Então foi uma repercussão bem legal que esse episódio teve. E o que torna fantástico é a simplicidade da cena. O Superman nunca diz que não é americano. Ele apenas responde em outra língua, deixando tudo mais interpretativo e reflexivo como a cena pede pra ser. Mas calma que essa cena ainda fica muito melhor. Então a Lois pergunta se o Superman tem algum superpoder que permite ele falar outras línguas. Mas para isso o Clark só ri e responde que é curioso em relação ao mundo, e que ele mesmo quis aprender a cultura de outros povos e línguas. É só curiosidade sobre o mundo. Então, eu estudei as línguas. Quantas línguas? Todas elas. De novo, o Superman sendo bastante humilde aí na entrevista. E de novo destacando, né, que a Terra não tem só os Estados Unidos, né? É um povo inteiro, tem vários povos, então ele fala sempre nisso. O melhor é a Lois ficando sem reação, de surpresa, em saber disso do Superman. Pois é meio que óbvio que até o Superman ele conseguiu aprender tantas línguas porque realmente ele tem a super velocidade dele, ele consegue armazenar muito conhecimento muito rápido. Tipo o que o Flash faz. Mas o que fez realmente a diferença foi que ele realmente quis aprender essas outras línguas. Foi esse querer, essa curiosidade dele em aprender mais sobre os outros povos. E para mim, nesse diálogo, fica muito claro que essa foi a principal diferença. Ele pode ter esses superpoderes como a Lois assumiu, mas foi esse interesse do Clark, o interesse por todas essas culturas do mundo que fez ele aprender essas línguas. E é muito importante ver o Superman falando isso, contanto que ele representa como sendo esse grande herói que a gente conhece. E em seguida, a Lois fala que o mundo tem receio em saber o que o Superman realmente representa. O herói dá aquela resposta mais escoteiro possível, que ele representa a verdade, justiça e tudo que é bom e decente no mundo. E assim, essa frase pode ser meio genérica, e ela é, mas o ator consegue realmente fazer ela funcionar nessa cena. E a outra coisa é que a gente sabe que ele tá sendo verdadeiro, e por isso não fica nem um pouco cafona. A Lois até pergunta se ele tá se referindo ao American Way, o jeito americano, mas o Super desconversa. O legal é que logo depois desse momento, o microfone da Lois começa a dar um defeito, e a entrevista é interrompida. A cena muda a dinâmica para a Lois indo consertar um mic, mas ao mesmo tempo conversando com uma amiga dela da produção do programa. E aí vem a hora da Lois brilhar nessa cena, porque de novo, afinal, essa cena é sobre os dois. A Lois vem dizendo que a entrevista não tá legal, mas ignorando totalmente isso, a amiga dela fala que ela acha que o Superman tá afim da Lois. A Lois acha isso impossível, mas essa amiga disse que a maneira como ele olha pra ela não tem como não ser isso. E também tem indício também do Superman tá sempre salvando a Lois Lane, né, que serve como mais um indício, porque é sempre com ela também, né? Então como é que ninguém sempre liga esses dois fatos aí? Enfim, a amiga fica insistindo em dizendo que a Lois tem muita sorte, mas para nossa surpresa e para a do Superman, a Lois diz que ela já está apaixonada por alguém, e a reação do Superman é impagável. Eu tô apaixonada por outro cara. Sim, é muito boa. E isso revela muito da personalidade do Clark. Mostra esse lado inocente que realmente o Superman ele tem que ter, né? Mas essa reação dele é justificada por algo que a gente aprende logo em seguida quando a Lois fala isso aqui. Porque ela revela para a amiga que está namorando seu colega de trabalho, Clark Kent, já há alguns meses. Então realmente dá para entender por que o Superman ele ficou tão preocupado quando a Lois disse que estava apaixonada por alguém. E na verdade quem apareceu naquela cena foi o Clark. Porque é nesse momento que você vê o Superman saindo e o Clark Kent entrando. É só notar a mudança na expressão dele. E melhor, a Lois fala pra amiga que ela não disse pra ninguém que ela estava apaixonada, nem mesmo pro Clark, que foi o que ela acabou de dizer sem saber. E é aí que a amiga dela se dá conta que o Super deve ter super audição e para de falar sobre esse assunto. E você vê como que interessante ficou essa revelação da Lois Lane dizendo que tá apaixonada pelo Clark, quando o próprio Clark tá ali, mas na verdade é o Superman e ele não pode dizer nada. E é como a própria amiga dela fala depois. Eu acho que o Superman tá afim de você.
E essa frase é genial, porque não é sobre o Superman, é sobre o Clark. A Lois Lane, ela ama o Clark Kent, primeiramente, não o Superman. E pra mim foi muito genial, né, ver eles conseguirem montar esse cenário onde a Lois Lane fala de maneira tão natural, né, sobre como ela tá apaixonada pelo Clark, e ele tá ali como Superman e não pode dizer nada. A cena então termina com ela voltando pra bancada e se desculpando pelo papo que ela tava tendo ali com a amiga, e o Super diz que não tem problema, e acrescenta que esse Clark é um cara de sorte. Antes de retomar a entrevista, ela diz que mesmo ele dizendo isso, ela não vai pegar leve com ele. E o Super responde que ele não esperaria nada menos que isso dela. E a cena acaba aí. Então, galera, será que essa é a cena mais perfeita aí do Superman? E olha, realmente fica difícil, é uma frase muito superlativa, não sei se é, mas com certeza ela tá num top 3. Ela presta homenagem ao passado do personagem, atualiza o que o Superman representa para os dias de hoje e também mostra o porquê da Lois e do Clark estarem juntos. Tudo isso em menos de 3 minutos, dentro de um episódio de seriado. Isso que não é nem um filme. É assim, eu acho que é poético demais, né, essa cena acabar com a Lois dizendo que ama o Clark. Pois já diria um velho sábio, né, que Superman não é uma história de herói, mas sim uma história de amor. Um dos motivos do Superman do Donner ser tão icônico e tão bom é por causa da relação do Superman com a Lois. Ela sempre funciona, e temos aquela cena magistral da entrevista no apartamento da Lois. Tão simples, tão poderosa e tão Superman. E 40 anos depois nós meio que temos então uma atualizada dessa cena. E talvez essa nova ela seja até mais emblemática que essa antiga lá do filme de 78, porque ela reforça muito essa questão global do Superman. Claro, são cenas que têm as suas diferenças. A atuação do Christopher Reeve é magistral, e quem fica no controle da situação sempre é a Lois nessa cena. Nessa nova, quem fica com o controle é o Superman. O Superman sabe o que está fazendo o tempo todo, até o momento em que a Lois revela que ama o Clark. E de novo, quase todo mundo sabe, né, que a verdadeira kryptonita do Superman é a Lois. E aqui é muito legal ver a Lois desmontando, né, toda aquela faceta do Superman lá dele dando entrevista com apenas uma frase. Com uma frase, ela já desmontou lá o Superman, que ele fica todo preocupado. E é por isso realmente que a Lois é o mundo do Superman. E é por isso que o Superman vai ser sempre uma história de amor. E essa cena sabe fazer exatamente o Superman ser Superman. Uma linda e pequena cena de perfeição. P de perfeição, S de Superman e L de Lois Lane. Uma cena pra história. Isso sem contar, claro, né, as belas atuações dos dois atores, que não só nessa cena mandam muito bem, como em todo o seriado. E não espero nada menos que premiações para ambos no Emmy do ano que vem. Mas, galera, como esse é um vídeo de opinião, né, essa é a nossa opinião, isso que a gente achou dessa cena tão boa, que a gente acha que essa cena é perfeita, mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que essa aí é uma das melhores cenas do Superman? Tá no top 3? Deixa aqui nos comentários. E até coloca aqui nos comentários quais são suas cenas preferidas do Superman. Talvez em seriados, live action, o que vocês acharem melhor. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre Superman. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e também no clube de canais aqui no YouTube e receba com isso recompensas incríveis. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.